Oiê, vamos falar da FUVEST? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder um pouquinho falar sobre a lista de leitura obrigatória da FUVEST 2025, que é a FUVEST do ano de 2024, eu vou falar um pouquinho sobre como que eu começaria a ler os livros da lista de leitura obrigatória da FUVEST, para poder fazer com que você também tenha um indicativo de talvez você possa começar a ler um livro mais fácil ou até saber quais livros você pode deixar um pouquinho depois porque eles são mais difíceis. Vale lembrar que essa lista é a lista de leitura obrigatória da FUVEST 2025, que é do ano de 2024. Tem alguns livros que realmente são novos, que são do ano passado, que mudaram, mas uma das coisas que acontece é que a FUVEST ela ajuda porque os livros meio que se mantêm com a mesma temática. Então, por exemplo, a gente vai ter que os livros novos vão ser Os Ratos de Dionélio Machado, A Ilustre Casa de Ramírez, de Eça de Queiroz e inclusive também Água Funda, de Ruth Guimarães. Os livros que foram substituídos foram Angústia, de Graciliano Ramos, então é mais ou menos a mesma temática do que segue de Os Ratos de Dionélio Machado, só muda mais ou menos a região, então a gente vai ter um pouco foco na região sul, quando a gente fala da obra de Dionélio Machado. A gente vai ter que, inclusive, a gente também tem A Ilustre Casa de Ramírez, que meio que substitui o que a gente teria de mensagem, falando mais ou menos desse passado de Portugal com o futuro, com esse conflito da história com a modernidade, e também Água Funda vai substituir o que a gente tem de Campo Geral de Guimarães Rosa, com mais uma vez essa temática do que a gente tem desse misticismo do que temos do interior, mudando um pouco o local, mas a temática continua a mesma. Então aqui eu vou me basear sobre algumas coisas. Primeiro, as obras que estão sendo listadas, e inclusive depois eu vou analisar pensando com quais questões você já poderia ter que facilitariam a sua leitura, mas depois falando um pouco do grau de dificuldade do que você precisa ler para poder entender. Para você que não está sabendo quais são os livros da lista de leitura obrigatória da FUVEST 2025, as obras vão ser Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, Quincas Borba, de Machado de Assis, Os Ratos de Dionélio Machado, Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, A Ilustre Casa de Ramírez, de Eça de Queiroz, Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Roana, Água Funda, de Ruth Guimarães, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles e Dois Irmãos, de Milton Atum. Então vamos lá, eu vou começar então com o livro que eu iniciaria a leitura de todos esses aqui que estão sendo apresentados para mim, que seria, de forma um pouquinho curiosa, que seria a obra Quincas Borba. Por que eu começaria com Quincas Borba? Bom, eu acho que tem alguns indicativos que você já pode mostrar, porque inicialmente Machado de Assis é uma coisa que você vai achar com muita frequência pessoas fazendo não somente provas, mas também a narração do Machado de Assis é uma coisa que você vai achar com muita facilidade. Tanto que a gente vai ter das obras do Machado de Assis, elas têm uma temática meio que simples. É uma temática meio que você vai ter a narrativa, a história não muda muito. Você tem muita gente com muitos resumos, falando não só do que a gente vai ter do Dom Casmurro, que a gente vai falar do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quincas Borba é uma obra muito clássica, é uma obra muito fácil de se achar, uma obra muito fácil de se entender quando a gente vai ter tantas pessoas falando sobre isso. Então, o tanto de gente falando, o tanto de gente que você vai ter com resumo, às vezes facilita até mesmo você ler o resumo do que você ler de fato a obra. Então, é uma obra que eu acho que se você já for iniciar, você já vê já que não é tão difícil você começar essa lista de leitura obrigatória. Então, Quincas Borba, do Machado de Assis, seria muito provavelmente o que eu começaria. Até porque também os capítulos são meio que curtos, apesar de ser um livro de umas 100, 110 páginas, você lendo mais ou menos umas 3 páginas, você já consegue já ler 3 capítulos. Então, dá meio que um sentimento de avanço. Seguindo mais ou menos essa toada do que eu acabei de falar sobre como a gente já está acostumado a ler algumas obras, eu já faria também a sugestão de você continuar para ser o segundo livro, o Alguma Poesia. O Alguma Poesia é uma coletânea do que temos de poemas publicados pelo Carlos Drummond de Andrade, que foi publicado em 1940. Então, você vai ter que muitos dos poemas não são necessariamente apenas do livro, mas foram escritos ao longo do tempo do Carlos Drummond. Então, você vai ter que muitas pessoas vão analisar os poemas de forma separada, só que Drummond é muito simples de ler, é muito fácil de ler. Eu não tô querendo dizer simples, tanto o Machado de Assis e o Drummond de Andrade, mas é porque tem muitas vezes que talvez você já tenha ouvido um poema, tenha ouvido uma frase, uma explicação, então é mais fácil de digerir, é mais fácil de estudar porque tem mais material para estudar. E, inclusive, tanto Alguma Poesia quanto Quincas Borba são desde a FUVEST 2023. Então você tem a FUVEST 2023, a FUVEST 2024, para já ver como as obras caíram nessas outras 2 edições. E inclusive tem outros vestibulares que também pedem as obras, como por exemplo, nesse mesmo ano, a UERJ está pedindo também a leitura de Quincas Borba, então você vai ter que muitos vestibulares já pediram essas obras para poderem serem analisadas. E outra que também
como muito provavelmente você tem que ler os poemas de alguma poesia, você não tem que ler todos, você pode ler só os mais populares ou ler os 10 poemas que você deveria ler sobre alguma poesia, então fica mais fácil de você conseguir ler essa antologia de poemas. E aí você parte para a próxima obra. Se você quiser ler todos os poemas, você é muito bem-vindo. A partir daí, eu acho que a gente entra então na primeira obra que a gente teria de novidade da FUVEST, que seria Água Funda. Eu acho que Água Funda, ele traz uma leitura muito mais simplificada e também um tema muito interessante, porque é meio que se conta um caos. Então parece até mais uma fofoca que você está acompanhando quando você vai lendo a obra, e tem também a invocação de muitas partes do folclore brasileiro. Eu acho que a conversa que a gente tem de Água Funda, de ler a obra, tanto da modificação do que a gente tem, de um passado que tem da escravidão do Brasil, com essa escravidão contemporânea que a gente vai ter, vai ser uma coisa muito interessante de se analisar, não somente pela parte literária, mas também a parte histórica e geográfica. Então é um livro que tem muitas coisas para você poder conversar e pesquisar. Lógico que também tem a parte do folclore, que também é muito interessante, mas tem muitas coisas que vão sendo ofertadas e apresentadas em Água Funda que eu acho que fazem com que você, às vezes até mesmo, pause a leitura de um capítulo e vá pesquisar alguma coisa, como por exemplo tem a história da Mãe de Ouro. Então eu acho que é um bom livro para você poder começar a estudar assim que você leu já os livros mais famosos. Só que, infelizmente, é um livro novo da FUVEST, então a gente nem sabe como podem cair as perguntas mais ou menos. Se você for ver as perguntas do que caíram já de campo geral, pode ser que você tenha uma ideia melhor do que pode ser perguntado, mas é um livro novo na lista. Então, continuando nessa ideia que eu falei de Água Funda, que a narração ela ajuda você a conseguir ler, eu faria com que o quarto livro fosse o de Dois Irmãos, do Milton Atum. Não é à toa que ele tem muitas obras que têm prêmios, inclusive ele é chamado de coletor de prêmios, porque a obra é muito bem escrita. Não só que a gente vai ter essa cultura do Yakub e do Omar de um outro país, mas eu acho que também a escrita desse período que também temos da ditadura militar, da transição entre Manaus como um polo econômico para São Paulo, são muito interessantes. Esse conflito de dois irmãos, um mais expansivo, que domina o local, o outro mais silencioso, mais introspectivo, que ele destrói por dentro. A narração e a narrativa são excelentes, elas são muito bem colocadas. Não é um livro fácil de digerir pelo tema, eu acho que tem muitos temas que são complicados, como por exemplo, a gente tem tanto a parte do que a gente falaria de uma relação sexual entre os familiares um pouco meio que colocada entre as entrelinhas, que a gente vai entendendo, assim como também a ditadura militar e a violência nessa época e a censura, assim como a gente vai ter outros fatos como violência moral e violência física e violência psicológica e sexual. Então, é um livro que talvez você tenha que digerir ele com um pouco mais de calma, mas é um livro muito bem escrito e que também dá vontade de você querer terminar. E indo então para a segunda obra, que está como os livros novos, e que inclusive vai ser então a quinta obra, vai ser Os Ratos de Dionélio Machado. Eu acho que Os Ratos, ele pode ser uma obra que a gente tem de fato ele como falando do mito, da decadência do mito do homem gaúcho, mas eu acho que ele poderia ser colocado muito bem como qualquer outra região. Se a gente pensasse ele como se fosse uma pessoa que ela é pernambucana, se é uma pessoa que ela é da cidade de Manaus, ou que se fosse colocado em São Paulo, eu acho que a história não mudaria muito. Mas é interessante também analisar essa história do mito do homem gaúcho, dessa especificidade de se falar de Porto Alegre, da mudança econômica e industrial e também organizacional do que a gente tem entre os ratos, é uma coisa muito interessante, é uma coisa que eu acho que dá uma vontade de terminar o livro. Além disso também, o espaçamento que a gente tem da obra e essa trama psicológica que tem a todo momento do próprio Nazi Azeno é uma coisa muito interessante de se analisar. Eu acho que é um dos poucos livros que a gente tem que a trama psicológica da protagonista é muito bem colocada. Porque a gente fala de muitos outros livros, como por exemplo do próprio Machado de Assis, porque a gente fala muito sobre como a gente consegue ter essa análise de, porque a gente tem o psicológico da personagem, os pensamentos dela. Eu acho que quando a gente vê Os Ratos do Dionélio Machado, a trama psicológica ela é muito mais evidente, ela é muito mais óbvia. Eu acho que você lê aquela obra e você lê o que ele tá passando pela cabeça dele, deixa você nervoso também. E aí a gente vai para a sexta obra, que inclusive já caiu também já na FUVEST, que é Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Eu acho que essa obra é um pouco complicada, né, porque a gente tem inclusive o problema é que a gente tem 3 livros sendo colocados como as Lírias de Marília de Dirceu, e também até a problemática de que, supostamente, o terceiro livro não foi de fato escrito pelo próprio Tomás Antônio Gonzaga, mas eu acho que ele é um bom livro, que é aquela coisa que a gente tem, que
muitas vezes um professor de literatura, ele ensina um período literário para a gente poder ler um autor. Então, o Machado de Assis, a gente consegue estudar ele, consegue falar sobre ele, sem necessariamente falar do realismo, porque é uma coisa engraçada, porque o Machado de Assis, ele começou a escrever no período do romantismo, e não no período do realismo, mas é no realismo que ele realmente tem a sua maturidade como escritor. Então, é um problema porque a gente tem o arcadismo, e o Tomás Antônio Gonzaga é um ótimo exemplo do arcadismo. Então, ele é um desses autores que são ótimos exemplos de um período literário. Assim como, por exemplo, a gente vai ter outros escritores, como o Aloysio Azevedo, que ele é um ótimo exemplo do naturalismo, só que tem alguns escritores que passam essa coisa do período literário, que nem o Carlos Drummond de Andrade e também o Machado de Assis. É muito difícil a gente fazer com que ele fique tão vinculado ao período literário. A gente até meio que escapa e fala ele como um autor de fato. Então, o Tomás Antônio Gonzaga, com Marília de Dirceu, vai ter muitos elementos que a gente vai perceber claros a respeito do arcadismo. Então, você estudar o arcadismo e depois começar a ler o Tomás Antônio Gonzaga ajuda muito. A Lira 2, né, que a gente tem o segundo livro e o terceiro livro dele, talvez escape um pouco do arcadismo. Eles vão um pouco mais pro naturalismo, especificamente o ultra-romantismo. Na verdade, eles vão pro romantismo, especificamente pro ultra-romantismo, e já vão ditar algumas coisas que provavelmente vão ser mais comuns no romantismo. Mas ainda assim, é uma boa leitura para você poder fazer o quê? Ler o período literário, estudar o período literário, e aí ler essa obra. Então a gente vai então para as últimas obras. Então a antepenúltima que eu recomendaria seria o que temos de Nós Matamos o Cão Tinhoso. É um livro de contos, então esse é o problema que a gente vai ter, porque conto é uma história muito bem fechada dentro de si, e pode ficar parecendo que até tem uma diferença de temática quando a gente fala do livro completo. Uma coisa que ajuda muito, sempre que a gente tem tanto uma coleção de poemas, quanto uma coleção de crônicas e uma coleção de contos, é você ir ver quais são os mais famosos, quais são os que geralmente os professores vão falar pra você dar uma lida. Então, por exemplo, a gente tem o próprio título da coleção, que é Nós Matamos o Cão Tinhoso. Eu acho que esse já seria um ótimo pra você já poder ler, para poder entender a ideia geral do que tem a respeito do que tem de toda a obra. Você pode ler os outros contos, porque é um total que a gente vai ter de 7 ou 8 contos. Não é uma leitura muito difícil, mas talvez pode ser que você precise fazer uma leitura extra, porque o problema dessa obra é que tem muita coisa que ela fica subentendida, que você precisa estudar mais. Assim como a gente vai ter também ela como uma obra que ela não é necessariamente de literatura brasileira. Então tem muita coisa cultural e tem muita coisa que fica nessa entrelinha da cultura que pode talvez dificultar a sua vida. A penúltima obra, que vai ser então a 8ª obra dessa lista, vai ser o Romanceiro de Confidência, que eu vou sugerir para vocês lerem, da Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles é mais assim, outro exemplo que eu falei, que ela meio que escapa do que a gente vai ter como uma escritora da época, do período literário, para poder ser uma grande escritora. Só que eu acho que essa obra, ela é meio que um problema, assim como a gente vai ter na Unicamp, que temos A Vida é Útil. Só que o problema é o seguinte, a gente tem essa obra realmente falando da Inconfidência Mineira, que a gente tem dessa insurreição mineira, que vai falar de um período histórico que temos na história do Brasil, só que fica parecendo muito mais que a gente precisa saber do período histórico para depois a gente ler essa obra com um pouco mais de facilidade. Então até mesmo quando eu fiz a minha análise a respeito de Confidência Mineira, desse romanceiro da Inconfidência, eu falei que sim, tem a sua parte literária, que eu fiz a análise cada uma do que a gente vai ter dos romances, que é uma parte específica que a gente tem de uma distribuição que a gente tem do tipo de poema. Só que tem muito da parte de história, então às vezes quem não gosta de história e não gosta de literatura tem 2 motivos para não ler essa obra. Então, se talvez você já vai para uma aula já bem visto, quando você viu já a Inconfidência Mineira, talvez você lê o resumo de Romanceiro da Inconfidência mais te ajude do que você de fato ir ler o livro. Então, assim como eu tô mais pensando, se for para você poder escolher, eu escolheria que você lesse as 3 primeiras obras, você desse uma lida em até metade ou os primeiros capítulos dessas 3 obras do meio, e essas últimas 3 obras que eu tô falando, talvez a leitura do resumo te ajude um pouco mais. E por fim, nós temos então a Ilustre Casa de Ramírez. Cara, essa obra é mala de ler, é muito chatinha. Eu acho que eu também falei isso quando eu tava falando desse livro, mas assim, esse livro é muito chatinho de ler, ele tem muitos
Diz que me disse, é uma obra um pouco mais difícil e chatinha, porque fala a história de Portugal também é um pouquinho mais difícil de a gente conseguir digerir, da gente também conseguir se simpatizar. O realismo em Portugal é uma coisa muito diferente do que a gente vai ter do realismo no Brasil. O realismo do Brasil e Portugal é parecido em alguns pontos, mas eu acho que é escrito. O próprio Gonçalo é um protagonista que a gente consegue se simpatizar com muita facilidade. Eu acho que isso é uma coisa muito boa, inclusive, do S. de Queiroz, fazer com que a gente leia um protagonista que não é pra gente simpatizar, não é pra gente ter ele como realmente, de fato, um herói. É pra poder fazer com que se cause um certo incômodo. Mas eu acho que tanto essa descrição, quanto também essa dupla narrativa que a gente vai ter do Gonçalo e também da história da família dele, é uma história que a gente vai tendo meio que confusão, porque às vezes a gente tem que lembrar, ah, tá bom, agora ele tá falando sobre o Gonçalo, agora tá falando sobre a história que ele tá escrevendo. Então, é uma história um pouco difícil de digerir. Se você for só pro resumo, eu acho que o resumo talvez possa te ajudar um pouco mais do que você querer ler a obra. Não é uma obra muito fácil de se ler, realmente. Eu mesmo até falei que quando eu li a obra, eu li uma primeira vez, eu vi os 2 primeiros capítulos e falei assim, eu vou ter que pausar. E aí depois eu fui ler Água Funda, e Água Funda eu fiquei apaixonado pela obra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, o que temos, então, de o que eu sugeriria para vocês poderem ler dos livros da lista de leitura obrigatória da FUVEST. Então, a minha lista ficou mais ou menos da seguinte forma. Eu sugeriria que você lesse o livro completo de Quincas Borba, de Machado de Assis, alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade e Água Funda, de Ruth Guimarães, que você desse uma lida, talvez meio que acompanhada já com um resumo, ou você der um foco de ler os primeiros capítulos, e aí depois você lê, se você gostar, que seria de Dois Irmãos, de Milton Otto I, Os Ratos, de Johnny Machado e Maria de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Mas aí, se você preferir ler apenas o resumo, porque eu entendo que são obras um pouco mais difíceis e chatas de você querer terminar de ler, eu falaria então de Nós Matamos o Cão Tinhoso, Romanceiro da Inconfidência e A Ilustre Casa de Ramírez. Inclusive, você já está lendo os livros dessa lista, ou você está lendo em outra ordem, ou você leria em outra ordem? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E vale lembrar também que tem meu curso de literatura, que eu falo também de todas essas obras, mas também de obras de outros vestibulares, como por exemplo da Unicamp, que também tem uma lista de leitura obrigatória, e também da UFPR. Então o link está aqui embaixo do vídeo para você poder utilizar o cupom e pagar por R$40 pelo curso completo, ou se não, você pode escanear esse código QR e utilizar o cupom também. Se o curso não é exatamente o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo, sem problema nenhum. E caso você queira saber mais sobre de perguntas possíveis, que talvez a FUVEST queira saber dessas obras, tem essa playlist a qual eu falo sobre perguntas possíveis a respeito das obras. Ou se não, você quer saber sobre o resumo dos livros que eu já falei a respeito da lista da FUVEST 2025, tem essa playlist que é especificamente dos livros que são pedidos da FUVEST 2025, para você poder acompanhar e saber a leitura tanto do que acontece de cada um dos capítulos, quanto inclusive algumas análises, tanto literárias, quanto do contexto histórico, e inclusive até mesmo o que eu achei de cada obra. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!